Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos em pensamento, em sintonia, através do estudo, que possamos, Senhor, ser gratos por todas as bênçãos que recebemos. Ilumina os nossos corações, asserenando, buscando, Mestre, sermos úteis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 4, Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem mais para nada. Fere o coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, são nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraria nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias e relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças querem falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale o lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias.
Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossas lembranças os enebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração chamando esses entes queridos, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Nós sabemos que uma das provas mais dolorosas que existem aqui na Terra é a perda de um ente querido, principalmente jovem, principalmente com uma vida inteira pela frente. Mas a doutrina tão esclarecedora nos exemplifica através da sua literatura, através das histórias verídicas que contam, que a vida não cessa com a morte do corpo, que estamos todos de passagem por este planeta de provas e expiações, que muitas vezes a morte é preferível do que viver aqui em situações de miséria, de desregramentos. Sabemos que nada separa os corações que se amam. Estamos ligados por laços indestrutíveis, laços de amor. Então, quando vemos um jovem partindo, certamente é porque o tempo que ele tinha na Terra era pequeno, era curto, mas que houve um aproveitamento. Às vezes, um jovem tem a programação mais curta por uma razão, algo que foi resgatado nesta vida curta e que deve ser assim de vibrações muito positivas nossa, porque cumpriu com o seu papel. É muito difícil estabelecermos uma definição, porque os nossos corações ainda se prendem às coisas materiais. Então, quando vemos um jovem partir, pensamos o quanto ele tinha de vida pela frente. Mas se a vida não cessa com a morte do corpo, ele continua a viver, podendo realizar seus anseios de uma outra forma, de uma forma mais sublime. Nossa verdadeira morada é a pátria espiritual. É para lá que todos nós retornaremos. E sabendo que esses laços fortes nos unem, fica mais fácil compreender que não há uma separação. Aqui na mensagem deixa muito claro que os filhos estão ligados às suas mães, aos seus pais, pelos laços do amor, e recebem dos pais toda a vibração que os pais emanam, vibrações amorosas, lembranças. Muitas vezes os pais realizam aqui atividades que os filhos gostariam de fazer e os pais, então envolvidos por esse amor, decidem executar ali sonhos dos filhos e
eles do plano maior se contentam, se enchem de esperança e de alegria pelos pais continuarem a viver e a fazer o que gostam e a fazer o que amam. A vida daqueles que ficam não pode parar pela ausência de um ente amado. Eles sentem no plano maior essa tristeza, esse desânimo. Isso não faz bem para eles. Nós precisamos aqui continuar firmes, confiantes, para que eles no plano espiritual sintam que estamos caminhando, que estamos evoluindo. Tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel que fala sobre isso. Chama-se Saudade e Amor. Ante as lembranças queridas dos entes amados que se precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhe estivesses atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados às rudes provas, como se os visseis falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando um rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus. Emmanuel, do livro Amor e Saudade, psicografada por Chico Xavier. Compreendamos então que todo o nosso pensamento chega até os que se foram. Então se faz importante não nos revoltarmos, não nos desesperarmos, pois serão estes os sentimentos que eles receberão do lado de lá. A nossa responsabilidade para o refazimento desses entes queridos que se encontram na pátria espiritual. Nossa responsabilidade afetiva de então vibrarmos com saudade, mas uma saudade feliz, de memórias vividas, de momentos de alegria, de momentos de aprendizado. Essas vibrações que farão bem àqueles que estão na pátria espiritual, pois receberão como uma força consoladora, como um acolhimento. Pensemos nisso, no quanto somos responsáveis por mantermos dentro de nós a paz e a serenidade, em aceitarmos que Deus não erra, que Deus está no comando de tudo e que esta separação é temporária. É uma separação apenas do corpo, pois os espíritos que se amam estão eternamente ligados. E durante o sono poderemos nos encontrar com eles, se assim o merecermos, se buscarmos dentro dessas vibrações a paz e a tranquilidade. Poderemos ser abençoados com encontros durante o sono do corpo, e então acordaremos renovados, acordaremos esperançosos. Busquemos então a compreensão de que a morte não nos separa daqueles que amamos e que Deus não erra quando tira de nós um ente querido que, mesmo jovem, precisa estar na pátria espiritual.
para a sua evolução. Façamos então este comprometimento afetivo, buscando sim as memórias alegres, buscando momentos de alegria, buscando no nosso dia a dia vibrar amorosamente por todos eles. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Em tempos em que vemos tantos fugindo de si mesmos através de determinadas substâncias que lhes trazem momentos de sensações, a princípio prazerosas, e encontram ambiente que os estimule e favorece, mais do que nunca é preciso que nos demos conta do agravamento que vem se dando com esses hábitos que se tornam vícios, com o aplauso de muitos. Joana de Ângeles nos traz uma profunda reflexão sobre o tema no livro SOS Família, pela psicografia de Divaldo Franco. Alucinógenos, toxicomania e loucura. Dentre os gravames infelizes que desorganizam a economia social e moral da Terra atual, as drogas alucinógenas ocupam lugar de destaque, em considerando a facilidade com que dominam as gerações novas, estrangulando as esperanças humanas em relação ao futuro. Paisagem humana triste, sombria e avassaladora, pelos miasmas venenosos que destilam os grupos vencidos pelo uso desregrado dos tóxicos, constitui evidência do engano a que se permitiram os educadores do passado, pais ou mestres, sociólogos ou éticos, filósofos ou religiosos. Cultivado e difundido o hábito dos entorpecentes entre povos estiolados pela miséria econômica e moral, foi adotado pela civilização ocidental quando o êxito das conquistas tecnológicas não conseguiu preencher as lacunas havidas nas aspirações humanas, mais ampla e profunda integração nos objetivos nobres da vida. Mais preocupado com o corpo do que com o espírito, o homem moderno deixou-se engolfar pela comodidade e prazer, deparando inesperadamente o vazio interior que lhe resulta amarga decepção após as secundárias conquistas externas. Acostumado a sensações fortes, passou a experimentar dificuldade para adaptar-se às sutilezas da percepção psíquica, do que resultariam aquisições relevantes, promotoras de plenitude íntima e realização transcendente. Tabulados, no entanto, programados por aferição externa de valores objetivos, preocuparam-se pouco os encarregados da educação em penetrar a problemática intrínseca dos seres, a fim de, identificando as nascentes das inquietações no espírito imortal, serem solvidos os efeitos danosos e atormentadores que se exteriorizam como desespero e angústia. Estimulado pelo receio de enfrentar dificuldades, ou motivado pela curiosidade decorrente da falta de madurez emocional, inicia-se o homem no uso dos estimulantes, sempre de efeitos tóxicos, a que se entrega inerme, deixando-se arrastar desde então, vencido e desditoso. Não bastassem a leviandade e intemperança da maioria das vítimas potenciais da toxicomania, graçam os traficantes inditosos que se encarregam de arrebanhar catarmas
que se lhe submetem ao comércio nefando, aumentando cada hora os índices dos que sucumbem irrecuperáveis. A má imprensa, orientada quase sempre de maneira perturbante por pessoas atormentadas, colocada para esclarecer o problema, graças à falta de valor e de maior conhecimento da questão, por não se revestirem os seus responsáveis da necessária segurança moral, tem contribuído mais para torná-lo natural do que para libertar os escravizados que não são alcançados pelos slogans retumbantes, porém vazios das mensagens, sem efeito positivo. O cinema, a televisão, o periodismo dão destaque desnecessário às tragédias, aumentam a carga das informações que chegam vorazes às mentes fracas, aparvalhando-as sem as confortar, empurrando-as para as fugas espetaculares através de meandros dos tóxicos e de processos outros dissolventes, ora em voga. Líderes da comunicação, ases da arte, da cultura, dos esportes, não se pejam de revelar que usam estimulantes que os sustentam no ápice da fama, e quando sucumbem em estúpidas cenas de autodestruição consciente ou inconsciente, são transformados em modelos dignos de imitados, lançados como protótipos da nova era, vendendo as imagens que enriquecem os que sobrevivem, de certo modo, causadores da sua desgraça. Não pequeno número, incapaz de prosseguir, apaga as luzes da glória mentirosa nas furnas imundas, para onde foge, presídios, manicômios, sarjetas, ali espiando alucinado a leviandade que o mortificou. As mentes jovens despreparadas para as realidades da guerra, que estruge em todo lugar, nos países distantes e nas praias próximas, como nos intricados domínios do lar, onde graçam a violência, o desrespeito, o desamor, arrojam-se voluptuosas, insaciáveis, ao prazer fugidio, a dita de um minuto em detrimento, afirmam da angustiosa expectativa demorada de uma felicidade que talvez não fruam. Fixando-se nas estruturas muito sutis do perispírito em processo vigoroso, os estupefacientes desagregam a personalidade, porquanto produzem na memória anterior à liberação do subconsciente, que invade a consciência atual, com as imagens torpes e deletérias das vidas pregressas, que a misericórdia da reencarnação faz jazer adormecidas. De incursão em incursão no conturbado mundo interior, desorganizam-se os comandos da consciência, arrojando o viciado nos lôbregos alçapões da loucura que os absorve, desarticulando os centros do equilíbrio, da saúde, da vontade, sem possibilidade reversiva pela dependência que o próprio organismo físico e mental passa a sofrer irresistivelmente. Faz-se a apologia de uns alucinógenos em detrimento de outros, e explica-se que povos primitivos de ontem e remanescentes de hoje utilizavam-se e usam alguns vegetais portadores de estimulantes para experiências paranormais de incursão no mundo espiritual, olvidando-se que o exercício psíquico pela concentração consciente, meditação profunda e prece conduzem a resultados superiores, sem as consequências danosas dos recursos alucinatórios.
A quase totalidade que busca desenvolver a percepção extrasensorial através da usança de estupefaciente encontra em si mesmo o substratum do passado espiritual que se transforma em fantasmas, cujas reminiscências assomam e persistem, passada a experiência, impondo-se pouco a pouco, colimando na desarmonização mental do neófito irresponsável. Vale ainda recordar que adversários desencarnados que se demoram à espreita das suas vítimas utilizam-se dos sonhos e viagens para surgirem na mente do viciado, no aspecto perverso em que se encontram, causando pavor e fixando matrizes psíquicas para as futuras obsessões em que se repletarão emocionalmente famelgas da infelicidade em que se transformam. A educação moral, à luz do Evangelho, sem disfarces nem distorções, a conscientização espiritual sem alardes, a liberdade e a orientação com bases na responsabilidade, as disciplinas morais desde cedo, a vigilância carinhosa dos pais e mestres cautelosos, a assistência social e médica em contribuição fraternal constitui antídotos eficazes para o aberrante problema dos tóxicos, autoflagelo que a humanidade está sofrendo por haver trocado os valores reais do amor e da verdade pelos comportamentos irrelevantes quão insensatos da frivolidade. O problema, portanto, é de educação na família cristianizada, na escola enobrecida, na comunidade honrada e não de repressão policial. Se és jovem, não te iludas, contaminando-te face ao pressuposto de que a cura se dá facilmente. Se atravessas a idade adulta, não te conceda sonhos e vivências que pertencem à infância já passada, ansiando por prazeres que terminam ante a fugaz e enganosa durabilidade do corpo. Se és mestre, orienta com elevação, abordando a temática sem preconceito, mas com seriedade. Se és pai ou mãe, não penses que o teu lar está poupado. Observa o comportamento dos filhos, mantém-te atento, cuida deles desde antes da ingerência e do comprometimento nos embalos dos estupefacientes e alucinógenos, em cuja oportunidade podes auxiliá-los e preservá-los. Se, porém, te surpreenderes com o drama que já se adentrou no lar, não fujas dele, procurando ignorá-lo em conivência de ingenuidade. Nem te rebeles, assumindo atitude hostil. Conversa, esclarece, orienta e assiste os que se hajam tornado vítimas, procurando os recursos competentes da medicina como da doutrina espírita, a fim de conseguires a reeducação e a felicidade daqueles que a lei divina te confiou para a tua e a aventura deles. Joana de Ângeles. Vamos focar a educação na família cristianizada. Ela ressalta a necessidade da evangelização nos lares, porque ser cristão não é rótulo. Exige empenho, disciplina, método, perseverança, para além dos estudos do Evangelho. Haja a vivência pautada no amor, respeito nos comentários sobre alguém, compreensão em relação às faltas alheias,
perceber a importância de todos e de cada um. E se somos cristãos, termos o olhar para cada um dos nossos, percebendo suas necessidades, angústias, medos, buscar o fortalecimento de todos, trazendo a necessidade da conexão com Deus, buscando os benefícios que a doutrina espírita nos traz e buscando também a ajuda da medicina dentro de suas especificidades. Quem ama jamais desiste, espera trabalhando, amando, e quantas vezes podemos nos surpreender com aquele que já julgávamos que ficaria para uma outra encarnação. Confiemos, envolvamos a todos numa vibração de amor e esperemos com confiança. Vamos então elevar a nossa prece, rogando por tantos que vibram conosco, para que o amor possa reinar nos lares. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Tenhamos uma noite de paz.